Olá, meus amores e amoras. Tudo bem? Prontos para mais uma semana de aula? Vamos lá. Hoje nós aprenderemos sobre travel documents, ou seja, documentos de viagem. E claro que aqui no caso nós aprenderemos sobre documentos de viagem para viagens internacionais. Então nós como brasileiros, assim como qualquer outras pessoas do mundo aí fora, se nós formos precisar viajar de um país para o outro, nós precisaremos de certos tipos de documento. Tá? E no caso deles aí, hoje nós aprenderemos os dois tipos dele mais comuns, que são passport, que é o passaporte, e visa, que é o visto. Então, passport e vista. E nós vamos aprender hoje alguns vocabulários, né, algumas palavrinhas, alguns verbos, algumas expressões que estão mais relacionadas com o passport e com o visa, ok? Vamos lá? Então, com a palavra passport, normalmente nós teremos os verbos bring, ou seja, trazer, então bring your passport to the restricted area. Então, traga seu passaporte com você. Have passport. Se você vai no aeroporto internacional de Guarulhos para fazer uma viagem e não tem seu passaporte, pode esquecer que você nem passa pelo check-in inicial. Hold passport, então segurar ou ter ele em suas mãos, né? Ou need passport, então você precisa de passport. Como assim, professor, need passport? Por exemplo, nós brasileiros não precisamos de passaporte para qualquer país da América Latina, ou seja, do México até a Argentina lá embaixo de tudo, nós não precisamos de passaporte para entrar nesses países. Nós precisamos apenas do nosso documento. Claro que se você for viajar de avião, você vai precisar assim, do seu passaporte para entrar em solo internacional. Mas se você, por exemplo, for de carro, de ônibus, de você lá, por forma terrestre, na Argentina, Uruguai, Paraguai e tudo mais, países fazem fronteiras com o Brasil, se você só apresentar o seu documento como RG, RG, documento com foto RG, ou se não, sua CNH, se quando vocês forem viajar, vocês tiverem a sua carteira de habilitação, você já entra tranquilamente, sem nenhum problema. Mas de qualquer jeito, né, por via de dúvidas, tire um passaporte, é um documento que não tem como você ser negado, é um documento comum, que nem CPF, RG e CNH, e pode abrir portas para você. Agora, Visa tem países que exigem visto, tem países que não existem visto. Tem países que têm uma exigência de visto muito mais chata e burocrática, como nós sabemos nos Estados Unidos, como tem países que você apenas chega no país de origem, chega na parte da alfândega, paga a taxinha para conseguir o visto e já entra no país sem maiores problemas, né? E tudo depende. Então, Visa, você vai precisar usar os verbos apply for, ou seja, aplicar para um visto. Ou seja, né, se inscrever ou cadastrar para tirar certo tipo de visto. Você pode ter seu visa denied, você pode ter seu visto negado. Você também pode ter obtain visa, ou seja, obter o seu visto. E, obviamente, para muitos países tem you need a visa, você precisa de um visto. Essas duas palavras nós estamos aprendendo hoje, por quê? Como nós estamos aprendendo inglês, então praticamente nosso destino será países que falam a língua inglesa. Pode ser Estados Unidos, pode ser Inglaterra, pode ser Austrália, pode ser a África do Sul, países que falam inglês. A maioria deles vai precisar tanto de um passaporte como também um visto. Existem também outras palavras e expressões que você vai ver também com as palavras passport e visa. Por exemplo, valid, com passport. Então, a valid passport, um passaporte válido. Eu não sei se vocês já viram falar, mas existem programas de televisão que nem Aeroportos Área Restrita, Aeroportos Internacionais, São Paulo, Peru, Bolívia, que mostram pessoas que tentam entrar em países com passaportes inválidos. Seja porque a data de validade do visto do passaporte já acabou, seja porque eles estão usando um passaporte falso e tudo mais. Então, uma palavra muito comum com passport é a palavra valid. Mas já com visa, com visto, normalmente há 3 tipos de vistos que você pode obter na maioria dos países. Claro que pode haver mais e mais categorias, mas os 3 principais são Student Visa, Tourist Visa e Work Visa. Né? O visto de estudante, visto de turista e visto de trabalho. Eu, professor João, quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, eu fui com Student Visa, com visto de estudante.
Isso permitia com que eu pudesse ir e vir dos Estados Unidos, né, seja para os Estados Unidos ou qualquer outro país que eu estivesse para os Estados Unidos, sem nenhum problema, porque eu era um estudante. Agora, atualmente, o professor tem o Tourist Visa, que é o visto de turista. Isso faz com que o professor, durante 10 anos, possa ter acesso ao país, no caso meu, Estados Unidos, durante, no máximo, 6 meses contínuos. Ou seja, eu posso ir agora para os Estados Unidos e ficar lá até dezembro sem nenhum problema e meu visto vai estar perfeitinho. O problema é que depois de 6 meses eu tenho que voltar para o Brasil e ficar pelo menos mais 6 meses no Brasil antes de voltar para lá de novo. Ah, professor, mas você sabe, né? A maioria dos brasileiros, né, muitas vezes vão para lá com visto de turista e moram lá eternamente. Correto. Só que a questão é, se te pegam, se você volta para o Brasil, eles percebam que já havia passado da hora de você voltar, a chance de você ter seu visto cancelado, você nunca mais poder voltar, é muito grande. E é um risco que eu não recomendo ninguém ter, porque americano é muito exigente, é muito sistemático. Além do mais, acima de qualquer outra coisa, é errado. Você está mentindo, você está indo contra a lei, e isso é pecado, e nós, como cristãos, temos que dar bons testemunhos. Há algumas palavrinhas a mais com isso. Professor, tá, mas por que você está falando tudo isso para mim? Bem, eu tenho quase certeza que a maioria de vocês, se não todos vocês, algum dia irão viajar internacionalmente para algum país. Se já não é que já o fizeram, eu não sei. E se você for nos países internacionais, a maioria deles vai usar o inglês como língua comum. Então você vai se deparar com muito dessas palavrinhas, assim como eu me deparei várias vezes com praticamente todas elas. Ouvindo, lendo em lugares falando sobre visto e passaporte. Então é extremamente importante que você saiba essas palavrinhas e saiba quais delas têm a ver com visto, quais delas têm a ver com passaporte e o que elas significam, tá? Apenas como curiosidade, como um bônus para vocês hoje, eu mostrei para vocês qual que é o nosso passaporte brasileiro atual, tá? Eu tive o anterior a esse, mas o passaporte atual é esse daí, tá? É desse jeitinho que funciona. Perceba que aqui na parte de baixo, né, ele está em verde, o quadradinho aberto, por quê? Toda vez que você vai no aeroporto, eles passam, escaneiam o seu passaporte numa luz azul, né? E uma luz verde. Se por acaso aparecer esses 4 logotipos, né, do desenho do mapa do Brasil, o seu passaporte é válido. Como tem outras marcas aqui e ali durante o passaporte inteiro, que faz com que ele seja um passaporte verdadeiro e não falso. É muito interessante isso. Tá aí, esse é o nosso do Brasil. E eu também tirei para vocês, tirei foto não, mas eu mostrei para vocês 3 vistos diferentes, tá? Professor, são 2 documentos diferentes? Na verdade, os vistos ficam colados em umas páginas em branco que tem dentro do seu passaporte. Dependendo do país que você for viajar, você vai precisar de vistos diferentes, então você tem todos eles aí no seu passaporte. E tem, toda vez que você entra no país, por exemplo, nos Estados Unidos, eles vão carimbar a sua data de entrada e carimbar a sua data de saída quando você for sair, para ter um registro de entrada e saída seu. Então, esse aí da esquerda aqui, esse Visa aqui, bonitinho, é o visto americano. O daqui do lado é o visto canadense e aqui embaixo é o visto japonês. Percebam que todos eles têm o mesmo padrão, a mesma forma. O que muda apenas é o layout, né? E também, né, a situação. E aí vai cada um de um para o outro e todos eles ficam dentro do negócio. Eu até iria tirar foto do meu passaporte, meu visto, mostrar para vocês, mas porque é um documento ainda válido e porque também a foto tá misericórdia, parece que eu tinha acabado de sair da cadeia. Gente, é horrível. Minha esposa, quando viu minha foto de passaporte e visto, ela começou a rir e falou assim: Baby do céu, se fosse alguém chavecar você pela sua foto, você ia morrer solteiro. E realmente é horrível. Eu preferi apenas ver da internet, né, que documentos que na verdade não ia atrapalhar ninguém, ou coisa assim, e para vocês terem uma noção. Ok, meus amores? Vamos lá. Para casa, vocês foram para mim, páginas 182, perdão, até a 185, exercícios de 1 até a 5. A maioria deles é só completar as linhas com uma palavra ou uma expressão, seja coisa básica, fácil e rápida. Beleza? E aí, na próxima aula, na nossa aula de quinta-feira, pelo Zoom, nós corrigimos tanto a tarefa de hoje como a tarefa anterior, que nós ainda não corrigimos. Tudo bem, meus amores? Bom ver vocês e até